Olá pessoal, estamos de volta com mais um ClimaCast. O ClimaCast, que como vocês bem já sabem, é uma parceria entre a Agrimet e a RTC, onde quinzenalmente nós trazemos os prognósticos e previsão do tempo para as principais regiões produtoras do Rio Grande do Sul. Bom, começando o nosso ClimaCast dessa quinzena com uma análise climática, né? A gente tem atualizações tanto de previsão do tempo quanto da condição do fenômeno da Laninha, tá? Então, começando com a previsão do tempo, a gente consegue ver aqui, como mostra a previsão numérica do INMET, que tem uma estabilidade se formando para os próximos dias. Então, para os próximos 4 dias, a partir agora do dia 15, a gente tem previsão de volumes de chuva mais significativos para as regiões, principalmente do Rio Grande do Sul, óbvio que atinge outras regiões do Sul, como Santa Catarina e o Paraná, mas no geral a gente tem volumes aí sendo um pouco mais significativos, na casa dos 20, 30 milímetros, ocorrendo em grande parte das regiões ao longo aí dos próximos 4 dias. É óbvio que nós vamos entrar mais no detalhe daqui para frente, olhando por região, por localidade, mas só para vocês terem uma ideia do que a previsão numérica do INMET está trazendo para nós para esses próximos 4 dias. Em relação à condição da Laninha, né, que nós venhamos acompanhando, né, a gente vem acompanhando essa condição ao longo dos últimos dias, dos últimos meses, né? Então a atualização mais recente que a gente tem agora de fevereiro mostra para nós que de fato, né, aqui eu estou usando o pointer, acho que vocês conseguem ver, de fato a gente tem uma condição de aquecimento das águas aqui do Pacífico Equatorial, que é onde a gente mede, né, essa anomalia da temperatura para caracterizar a ocorrência da Laninha ou do El Niño ou da condição neutra. Então vocês veem que aquela mancha de anomalia negativa que antes aparecia aqui nessa região toda em azul já se dissipou, né? A gente não tem mais isso acontecendo e começa a predominar uma condição de neutralidade. Se a gente for olhar aqui na escala, fica dentro do que a gente está esperando como neutralidade. Apesar dessa condição, né, o que é neutralidade traz um cenário um pouco mais otimista, né, principalmente para o estado do Rio Grande do Sul, ainda mais com o prognóstico de El Niño, que a gente vai discutir daqui a pouquinho, mas o que a gente tem que observar é que aqui nós temos uma condição de anomalia positiva no Atlântico Sul, que faz com que mesmo com condições mais amenas de temperatura da superfície do mar aqui no Pacífico Equatorial, a gente tenha bloqueio das chuvas por conta desse fenômeno aqui, tá? O que explica o que a gente vem vivendo, e principalmente vocês aí no Rio Grande do Sul, ao longo desses últimos dias e desses últimos meses do início aqui de 2023, tá? Em termos de prognóstico, saiu o consenso, né, do começo de fevereiro, que é um consenso entre o NOAA e o CPC do IRI, e a gente vê que, de fato, né, essa transição que nós vínhamos falando há um tempo da Laninha para a neutralidade, de fato, ela está sendo evidenciada aqui, né, com altas probabilidades de ocorrência. Então, existe a probabilidade de 63% do mês de fevereiro ainda fechar com uma anomalia negativa, indicando a Laninha, mas que essa transição passa a ocorrer para a neutralidade a partir de março. Então, a gente vê que março, abril, maio e junho ficam em condição de neutralidade e principalmente a partir de junho o El Niño começa a ganhar força. Aqui em julho ele ainda disputa bem com a condição de neutralidade, segundo esse consenso, né, do NOAA-CPC, mas a partir de agosto, setembro e outubro, que é até onde vai o nosso prognóstico, já começa a predominar as condições de El Niño. E lembrando que El Niño é o oposto da Laninha, né? Então é o aquecimento das águas do Pacífico, que faz com que a gente tenha mais chuvas no sul do país. Então, a tendência, né, que se de fato isso acontecer, como eu sempre comento e faço questão de reforçar, a gente está aqui numa condição muito a longo prazo, mas se de fato acontecer, isso pode indicar volumes de chuva acima da média a partir do meio do ano para o Rio Grande do Sul, tá? Bom, mas o que importa mesmo, e sei que é o que a gente precisa ficar de olho, onde a gente tem um pouco mais de assertividade, né, apesar da gente ter discutido nos últimos vídeos a instabilidade e a imprevisibilidade, muitas vezes, dos dados de previsão, mesmo que a curto, médio prazo, né? Mas aqui a gente traz a nossa análise de previsão do tempo para vocês. Então, começando aqui com a região noroeste, a região noroeste que nós sempre começamos com São Luís Gonzaga. Então, eu permaneci com aquela alteração que eu fiz agora de incluir os dados da Climatempo também, né, para a gente ter um comparativo aqui do que o Climatempo está trazendo para nós em termos de previsão e
o NOAA, né, que nós utilizamos originalmente em todos os nossos vídeos. E uma nova alteração que eu fiz também, eu olhei só 15 dias para trás e 15 dias para frente. Eu acho que a gente consegue concentrar em informações um pouco mais assertivas, um pouco mais previsíveis e ganhar agilidade aqui no nosso vídeo, tá? Então, olhando aqui para São Luís Gonzaga, a gente vê que, de fato, né, tinha uma chuva prevista, não sei se vocês lembram no último ClimaCast, mas tinha chuva prevista para o início de fevereiro e a gente vê que de fato não ocorreram essas chuvas, e se ocorreram foram muito insignificativas, né? Pouco significativas, muito baixas. Então, de fato, aqui a gente teve um início de fevereiro, em condições muito críticas, mas por conta dessa entrada, né, de chuvas que estão sendo previstas para os próximos dias, tanto o NOAA, que é o em vermelho, quanto a Climatempo prevê volumes de chuvas significativos para o dia 15, 16, 17 e o NOAA aponta até para o dia 18 aqui algum volume. Depois isso segue com um período de estiagem, né, um período mais longo aí sem chuvas sendo reportadas e aí, segundo o NOAA principalmente, né, o Climatempo nem tanto, a partir do dia 26, 27 tem a retomada aqui de algum volume de chuva para São Luís Gonzaga. Isso somando 104 milímetros segundo o NOAA, tá? Olhando Santa Rosa tem um padrão bem parecido, né? Então essa frente que está entrando, que além de trazer volumes de chuva agora nesses próximos dias, derruba um pouco a temperatura, então aquela onda de calor, né, que a gente vem observando de temperaturas batendo quase 40 graus, isso diminui um pouco, tá? A gente tem uma amplitude térmica menor, umas máximas menores, né, segundo a nossa previsão, e de fato maiores volumes de chuva concentrando aqui nos próximos 4 dias, um período longo aí de estiagem ao longo do mês e retomando algum volume a partir do dia 27, assim como foi em São Luís Gonzaga, e aqui Santa Rosa somando 127 milímetros nos próximos 15 dias. Olhando Campo Novo traz um volume mais significativo, principalmente nessa previsão dos próximos dias, volumes intensos, principalmente a previsão do NOAA, né? O do Climatempo já fica muito parecido, bem estável com as outras regiões. O NOAA já traz um volume maior, né? Tanto no dia 15 quanto aqui no dia 17, volumes que passam dos 40 milímetros. Esse período que segue sem chuvas também acompanha aqui em Campo Novo, e aí retoma alguma chuva a partir do dia 26, 27, e por conta desse volume excessivo de chuvas nos próximos 4, 5 dias, Campo Novo soma 146 milímetros para os próximos 15 dias, tá? Entrando na região do Planalto, a região do Planalto que nós começamos por Água Santa. Então, Água Santa concentra grande parte do volume aqui, né? De novo, aqui nos primeiros 4, 5 dias, a gente vê que tem uma inversão, né, da previsão do NOAA, que é em vermelha, e a do Climatempo, que é essa branca, né, onde o Climatempo concentra os maiores volumes de chuva agora, né, no dia 14, 15, 14, apesar de a gente estar vendo esse vídeo um pouco depois, né, quando eu estou gravando aqui ainda é previsão, e depois reduz esses volumes no dia 16, 17 e o NOAA faz o inverso, esse volume vai crescendo, onde no dia 17 a gente tem o maior volume previsto, que beira aí 50 milímetros, e aí segue com poucas chuvas ao longo do resto do mês de fevereiro, nossa previsão ainda até o dia 28, com uma chuva ou outra, a mais significativa acontecendo aqui no dia 28, na casa dos 15 milímetros, tá? Isso somando 102 milímetros para os próximos 15 dias. Sarandi segue com um padrão muito parecido que Água Santa, então somando 116 milímetros, o maior volume previsto nessa quinzena, ficando aqui também no dia 17, que beira aí os 50 milímetros em um único dia, e de novo a Climatempo prevê volumes maiores aqui no dia 15, ao invés do dia 17, mas em termos de somatória total, esse volume é muito parecido, e dessa vez essa previsão está mais congruente, né? Tanto a Climatempo quanto o NOAA estão apontando para volumes mais parecidos, principalmente nesse início da nossa previsão. Se a gente for olhar mais para o final do mês, no final do mês aí já tem um pouco de inconsistência, mas aqui a gente consegue ver bastante sinergia entre as previsões. Olhando Não Me Toque tem uma queda no volume previsto, tanto aqui da Climatempo quanto do NOAA, né? Apesar de ainda ser o dia 17, o dia com um volume mais significativo de chuva, acaba reduzindo em termos de volume, não beira nem os 40 milímetros, onde lá nas outras regiões era 50, 50 e pouco. Passa esse período longo sem chuvas também ao longo da segunda quinzena do mês de fevereiro
e retoma com uma chuva mais expressiva no dia 28 de fevereiro, somando aqui 95 milímetros nos próximos 15 dias. Olhando Ibirubá que também tem uma mudança no cenário para um pouco mais negativo em termos de chuva, né? A gente vê que agora Ibirubá soma para os próximos 15 dias 69 milímetros. O clima-tempo ainda concentra um volume significativo entre 15 e 16, mas o NOAA já reduz isso bem drasticamente, apesar de apresentar chuvas e volumes até acima de 20 milímetros, como no caso do dia 17, isso acaba não sendo tão significativo quanto nas outras regiões. O período sem chuvas segue o mesmo padrão das outras regiões e retoma uma chuvinha ali por dia 27, 28, tá? Entrando na região noroeste-centro, então a região noroeste-centro que nós começamos com Panambi. Então, Panambi que soma na próxima quinzena 90 milímetros. Então, a gente vê que Panambi também segue um padrão parecido do clima-tempo, trazer para os próximos 2 dias volumes mais significativos, na casa dos 20, 30 milímetros, e depois reduzir, enquanto que o NOAA de novo aponta para o maior volume previsto aí dessa previsão de 4, 5 dias no dia 17. O padrão segue o mesmo, de período sem chuvas aí na segunda quinzena de fevereiro, retomando as chuvas mais significativas no dia 27 e no dia 28, somando 90 milímetros, o volume previsto aqui na previsão. Cruz Alta soma 79 milímetros segundo o NOAA, mas em compensação o clima-tempo aponta para uma previsão alta, né, principalmente aqui no dia 15, de volumes de 45 milímetros em um único dia, enquanto que o NOAA ainda aponta para o maior volume previsto de 20 milímetros no dia 17, mas que no somatório a clima-tempo ainda prevê um volume mais significativo agora nos próximos dias. Mas é um consenso, tanto NOAA quanto o clima-tempo, do período mais longo aí sem chuvas. A retomada das chuvas, segundo o clima-tempo, é de uma forma mais tímida, enquanto que o NOAA, aqui para Cruz Alta, traz volumes mais expressivos, que passam de 10 milímetros no dia 28. Olhando Tupaciretã, segue o mesmo padrão, né? Clima-tempo prevendo volumes muito significativos, 45 milímetros agora no dia 15, tá? Enquanto que o NOAA distribui isso, né, em volumes bem menores nesses próximos 4 dias. O NOAA já para essa região do noroeste e centro não aposta tanto, né, não aponta tanto para volumes tão expressivos como foi no Planalto e no noroeste. Você vê que deu uma reduzida até que drástica, né? Tem uma chuva aqui apontando para o dia 23 e depois, segundo o clima-tempo, uma retomada tímida dos volumes de chuva, enquanto que o NOAA aposta em volumes um pouco maiores para o final do mês, somando aqui Tupaciretã com a previsão do NOAA, 51 milímetros. Júlio de Castilhos traz um volume um pouco mais significativo, segundo a previsão do NOAA, e se estendendo um pouco mais, né? Então começa essa previsão de chuva agora 14, 15 e vai até mais ou menos o dia 19. Tem um outro volume sendo previsto no dia 23 e aí se retoma a chuva no dia 27 e 28. Então o período, né, de dias sem chuvas aqui para o noroeste e centro está sendo reduzido em relação às outras regiões, tá? E de novo o clima-tempo aposta com um volume muito alto agora nos próximos 2 dias, por conta dessa entrada dessas tempestades e dessa instabilidade. Aqui somando 80 milímetros, e a gente vê esse padrão, né, de que a temperatura para todos os locais, eu não estou mencionando, mas é um padrão para todos, de que a temperatura de fato cai, tanto a máxima quanto a mínima, tá? E para a gente finalizar, a região Centro-Sul que nós começamos com São Cepé, aqui tem uma discrepância significativa, né, entre clima-tempo e NOAA. O NOAA aponta para pouquíssimas chuvas ao longo dos próximos 15 dias, mesmo nesses próximos 3, 4 dias onde tem maior probabilidade de chuvas ocorrendo no estado do Rio Grande do Sul. O NOAA ainda aponta que para São Cepé e para o Centro-Sul no geral, esse volume não é tão significativo assim, enquanto que o clima-tempo aposta aqui numa condição de chuvas acima de 40 milímetros, principalmente agora nesses próximos dias, tá? Aqui, segundo o NOAA, São Cepé soma 19 milímetros para a próxima quinzena. Caçapava do Sul soma um volume um pouquinho mais significativo, de 21 milímetros, pouca coisa, né? E o mesmo cenário. Clima-tempo aposta em volumes maiores para esses próximos dias, enquanto o NOAA nem tanto, e segue até o fim da nossa previsão, até o dia 28, com volumes muito baixos ou inexistentes de chuva, tá? Olhando Bagé tem uma mudança de cenário principalmente voltada ali para o final do mês, né? Então no dia 28 apareceu aqui uma previsão acima de 20 milímetros. O clima-tempo também aponta para essa previsão, mas não nessa magnitude, tá? Mas aponta para essa possível retomada das chuvas, e acho que isso que é legal.
né, a gente observando os possíveis padrões que estão sendo traçados pelas previsões, independente dos volumes, né, estarem parecidos ou não, mas os padrões ali de ocorrência ou não de chuvas, tá? E aqui Bagé soma 45 milímetros. E para finalizar, Arroio Grande que também já soma um volume um pouquinho melhor, porque além da chuva do dia 28, também aponta para uma chuva aqui que só nessa região aparece no dia 25 de fevereiro, tá? Na casa aqui dos 10, 15 milímetros. E as chuvas desses próximos 4 dias um pouquinho mais significativas que as demais regiões da região centro-sul, tá? E de novo o Climatempo aposta para todo o estado que nos próximos dias o volume vai ser mais significativo. E os maiores volumes, inclusive, aqui na casa dos 45 milímetros para a região centro-sul. E para finalizar, aqui Arroio Grande que soma 60 milímetros na próxima quinzena, tá? Então, da região centro-sul é realmente o maior volume previsto. No próximo ClimaCast, explora um pouquinho mais a questão dos modelos de previsão, vamos começar a falar um pouquinho sobre a safra de inverno também, tá? Apesar de estar um pouco antecipado, né? A gente pode explorar um pouco mais esses possíveis cenários por conta desse El Niño. Qualquer dúvida, sigo à disposição para esclarecer, para a gente discutir. Espero que vocês estejam gostando aí dessas pequenas alterações que a gente está fazendo. E nós nos vemos daqui 15 dias.